vitórias jurídicas, né? Além das do campo, a gente vai para o campo jurídico, também algumas vitórias, mas algumas revelações que nos entristece demais, né? O que estão fazendo com o Vasco, né? Quem vai colocar a última pá de cal? Vamos conferir isso aí, vamos trocar uma resenha hoje para falar de assuntos que impactam na nossa vida. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos. Tudo bem aí com vocês aí? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um conteúdo de Vasco, né? Nesse dia 28/5, essa quarta-feira, de vários jogos, definições aí de adversários, enfim, vamos resenhar um pouco de tudo hoje, né? Saber um pouco aí de como o Vasco está nas competições e nesse pouquíssimo tempo que ainda falta para a parada do Mundial, mas vamos conferir também, né, mais para frente aqui, algumas decisões judiciais que foram legais e outras descobertas nem tanto, tá bom? Mas antes, eu já peço para você deixar teu like aí, ajuda muito, né? Ajuda bastante este canal continuar crescendo, né? Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Vascaíno Júnior, tem conteúdos aqui direto, né? Todos os dias tá falando de Vasco da Gama, de campo e bola, mas também te dá um apanhado geral aí também de tudo do Vasco, tá certo? Então te convido, ó, a inscrever-se. Então deixa o like, se inscreve e compartilha, caso, né, seja pertinente, tá bom? Vamos rapidinho aqui, gente. Ontem nós tivemos o jogo do Vasco, né? 3-0, ok? O Vasco terminou na segunda colocação, o Lanús empatou, né? Então o Vasco com 8, o Lanús com 12. Certo? E cruzou o Corinthians eliminado, ok? E hoje já tivemos alguns jogos, por enquanto, Libertadores, né? O Cruzeiro daqui a pouco com nenhum, mas o Cruzeiro já tá eliminado, enfim. O Bahia venceu de virada, né? O Bahia, o Inter bateu o Bahia, ok? Classificou em primeiro e o Bahia está eliminado da Libertadores, porém vai ser um dos terceiros colocados. Tá? Eu fiz alguma simulação hoje aí, né, dos jogos que faltam ainda, tanto da Libertadores, tanto da Copa Sul-Americana, e o Vasco, dentro da minha simulação, e por enquanto tá batendo, o Vasco enfrentaria o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Como é que funciona agora? Não tem sorteio, ok? Assim que definirem os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, fechou tudo, 6 jogos, vão ranquear os times, certo? Então você tem ali os terceiros colocados. São 8 grupos na Libertadores, 8 grupos na Sul-Americana. Qual foi o melhor terceiro colocado da Libertadores? Tá? Dentre os que não classificaram, qual foi o time de melhor campanha? Esse vai ser o primeiro, vai ser o número 1, né? O melhor terceiro colocado. Esse daí vai pegar o pior segundo colocado da Sul-Americana. Na minha simulação, o Vasco será apenas o sexto melhor, ok? Então, de 8, pra você ver como é que a campanha do Vasco foi ruim. De 8 clubes, o Vasco tem a sexta melhor campanha entre os segundos colocados. Pegou a visão? Tá, então vamos recapitular aqui. Sul-Americana, 8 grupos. O primeiro de cada grupo tá direto nas oitavas de final, ok? Aí ele precisa de outros 8, né, adversários nessa oitava de final. Então junta-se mais 16 times. Os 8 terceiros colocados, né, dos grupos, mais os 8 segundos colocados da Sul-Americana. E o emparelhamento é esse: melhor terceiro contra o pior segundo. Aí o segundo melhor terceiro da Libertadores contra o sétimo melhor segundo colocado. O terceiro melhor terceiro colocado da Libertadores contra o sexto melhor segundo colocado. E, por final, o quarto melhor terceiro colocado da Libertadores contra o quinto melhor segundo colocado da Sul-Americana, tá? Nesse cenário, como eu já fiz aqui o levantamento, o Vasco pegaria Atlético Bucaramanga, certo? E vou te falar, eu acho que se for isso mesmo confirmar, é a melhor coisa. Porque provavelmente, né, já definidos, aliás, né, temos Independente Del Valle e LDU do Equador, sempre foram osso duro de roer. Tem Alianza Lima e Bolívar, que é da Bolívia, né? Então tem altitude. Vai ter Universidade de Chile,
certo? Tem o Atlético Bucaramanga, não tô lembrando de todo, tem o Bahia. Então, assim, o Atlético Bucaramanga, dentro desse cenário aí, eu acho que é o melhor que a gente pode pegar aí, né? Vai pra Colômbia, não tem altitude. Enfim, gente, tem outro aí que eu não consegui lembrar aqui agora de cabeça. Pô, devia pegar. Eu tenho aqui, ó, facinho, tá? Que a minha simulação. E acho interessante, né? Se manter dessa maneira, a gente vai pegar o Atlético Bucaramanga. Mas isso aí foi uma simulação, né? Se fosse fácil assim, eu jogava na Mega Sena e ia ganhar, ia ser feliz. Deixa eu pegar aqui, que hoje mesmo eu mandei aqui nos grupos aqui. Mandar um abraço pra galera dos grupos aqui. Eu tô pegando no Tática Vascaína. Então aqui, ó, vamos lá. Confirmados, né, com os resultados de ontem. Universidade de Chile, Independente Del Valle, Alianza Lima e San Antônio Bulo Bulo. Isso, da Bolívia também. Ok? Da Bolívia também. Esse aí também é um bom time de pegar. Vamos pegar aqui. E aí, gente, depois que eu fiz a simulação também, né, da Sul-Americana e tudo mais, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó, tá? Ficaria o melhor segundo colocado, o Universidade de Chile, ok? Com 10 pontos. 10 pontos ele vai ser um terceiro colocado, hein? Pra você ver qual o nível desse grupo aí. Certo? É o primeiro. O segundo melhor terceiro colocado seria a LDU do Equador, com 9 pontos, 2 vitórias e 1 gol de saldo. Aí vem Atlético Bucaramanga, né? 9 pontos, 1 vitória, menos 2 de saldo. Independente Del Valle, certo? Terminou com 8 pontos, então por isso que já tem algumas definições aí. Seria o quarto. O Bahia, né, como perdeu, ele terminou com 7. Então ele vai ficar ali. Ele tá vendo como é que, ó, o Atlético Bucaramanga já é o nono, já tem, ó, confirmado. Universidade de Chile tem 10, o Indente Del Valle tem 8, o Bahia tem 7, San Antônio Bolo Bolo 7 e o Alianza Lima, que teve a pior campanha dos terceiros, apenas 5 pontos, tá? Então também é bom a Alianza Lima, né? É porque tem um pouco mais de nome, né? Mas não tem altitude lá no Peru, então também é bom, tá? E aí na minha opinião, serão esses aqui por enquanto tá batendo, tá? Universidade de Chile, LDU, Atlético Bucaramanga, Independente Del Valle, Bahia, San Antônio Bolo Bolo, Bolivar e Alianza Lima, certo? E se terminar dessa maneira, como eu disse, o Atlético Bucaramanga seria o terceiro colocado da Libertadores. E no que tange a Sul-Americana, o Vasco caminha para terminar como o sexto melhor segundo colocado da Sul-Americana. Então, campanha pífia, ruim do Vasco da Gama. Mas é isso aí, tá? Vindo aqui pro Campeonato Brasileiro, antes da gente entrar no assunto, eu sempre gosto de deixar assim, né? O Vasco, ele é 15º no Campeonato Brasileiro com 10 pontos em 10 jogos, né? 33% de aproveitamento. Os últimos 5 jogos, gente, pasme, 4 derrotas e 1 vitória apenas. Essa vitória foi contra o Fortaleza, depois de perder pro Fluminense, certo? E aí, com mesmos 10 pontos, o Fortaleza, abrindo a zona de rebaixamento, a gente tem que olhar para baixo agora, não tem como, né? O Vitória, né, que perdeu pro Santos e acabou nos ajudando, que o Santos estava com 5 pontos, então foi melhor o Vitória ter perdido mesmo. 9 pontos, o Santos tem 8, Juventude 8 e o Sport apenas 3. O Sport tá fadado a cair. É muito, muito difícil reverter, né? De 30 pontos ganhou apenas 3. É terrível, 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 terrível. Terrível, terrível, terrível. 10% de aproveitamento sei lá, hein? E aí, Copa do Brasil, a gente também tem ali, estamos classificados para as oitavas, vai ter o sorteio da Copa do Brasil, né? Não tem ainda a data certinha, mas deve ser nos próximos 15 dias, né? A Sul-Americana, gente, os playoffs, só para vocês entenderem, os playoffs serão disputados entre o dia 14 e 15 de julho, mês 7, e também 2 semanas depois do mesmo mês, tá? Então, essa aí é o resumo aí, né? Sábado o Vasco encara o Red Bull Bragantino em São Januário, ok? Às 21 horas. A gente vai falar muito desse jogo aí, mas vamos entrar na nossa pauta, que eu acho importante, tá? Vamos lá. Desembargadores indeferem pedido da 777 e mantém o Clube de Regatas Vasco da Gama no comando da SAF.
por 3 votos a 0, venceu na tarde dessa quinta-feira, da quarta-feira, né, no TJ do Rio de Janeiro, o julgamento de liminar contra a 777 concede o poder da SAF vascaína à diretoria de Pedrinho. O pedido da empresa americana foi indeferido pelos desembarcadores da 20ª Câmara de Direito Privado, que mantiveram o controle com o clube associativo até que seja julgado o mérito da disputa. Desde o dia 15 de maio do ano passado, os efeitos do contrato entre Vasco e 777 estão suspensos e o poder político da SAF é do clube. A empresa americana teve o seu recurso negado para retomar o controle do futebol. Um dos representantes do Vasco no julgamento foi Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, comentou sobre a manutenção da liminar e indicou que a decisão contribui com as negociações com investidores para a compra da SAF. Abre aspas, essa decisão reforça o nosso direito, reforça o que a gente entende como gestão temerária. E agora vai ser discutido mérito na arbitragem. Contribui nas conversas com investidores, porque traz mais estabilidade, né? Essa decisão de primeira instância acaba de ser validada pelo tribunal, 3-0. Então isso reforça a nossa posição. Comentou o Carregal, que ainda acrescenta, né? Ele ainda acrescenta de que não cabe recurso, tá? Não cabe recurso, porque já teve a primeira instância, né, que foi uma liminar, e agora o colegiado, né, os 3 desembargadores, por unanimidade, já indeferiram esse pedido. Então agora tem que julgar toda a causa inteira. Enquanto isso, o Vasco não tem mais o risco de a 777, nesse meio caminho aí, interferir e retomar o controle da SAF. Por isso que traz essa estabilidade, né? Juridicamente, o Vasco consegue agora avançar com algum investidor. Não quer dizer que o Vasco possa vender. A arbitragem tem que ser resolvida primeiro, tá? Então é muito importante. Os caras falam, mas tem que vender logo, tem que vender logo, tem que vender logo. Gente, tá longe de ser vendido. Pode ter os NDAs, eu acho que o Vasco tem que ir adiantando isso aí, mas enquanto a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas não tramitar e julgar e der o ganho de causa para um ou para outro, ninguém faz nada, ok? Então, calma, tá? Você que pede isso, você que é emocionado, vende logo, não sei o quê. Esquece isso por agora, que não vai ser dessa maneira. Vamos conversar mais, que a gente tem que voltar nesse assunto. Esse assunto eu não tem como a gente falar pouco, né? Em nota, o Vasco fala sobre a decisão aqui. Vamos lá, abre aspas agora para o Vasco, né? Nota do Vasco, comunicado. A decisão unânime do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 3-0, né, que manteve o controle da Vasco SAF com o clube associativo, reconhece a gravidade das evidências apresentadas pelo Vasco da Gama quanto à gestão temerária da 777 Partners. Ficou demonstrado que a empresa deixou de cumprir obrigações contratuais básicas e não honrou dívida do clube, expondo o Vasco a prejuízos e riscos financeiros e institucionais. A Justiça entendeu que os documentos e informações apresentados pelo clube confirmam a conduta lesiva da antiga gestora, o que fortalece a posição do Vasco da Gama na busca por estabilidade e responsabilidade na gestão da SAF. Essa decisão reforça a legitimidade da atual gestão e contribui para a segurança jurídica necessária nas conversas com investidores, que realmente reconheçam, né, para que esses, né, reconheçam a grandeza do Vasco. O Clube de Regata da Vasco da Gama reitera seu compromisso inegociável com a defesa de sua história e dos seus valores. Tá? Então, esse é um ponto. Vamos caminhar aqui, daqui a pouco a gente tem que voltar e pontuar um bocado de coisa, né? Vasco informou também, né, ainda foi ontem, mais à noite, que a FIFA suspendeu o transfer ban sofrido pelo clube por dívida com o Nantes, referente à compra do Adson, tá? Abre aspas, o Vasco da Gama SAF informa que nesta data foi notificado pela FIFA sobre a suspensão do registration ban, né, que é o ban, o transfer ban, que havia sido aplicado em decorrência do procedimento interposto pelo Nantes. Tal decisão se baseia no fato do clube estar em processo regular de recuperação judicial. Olha aí, ó. Tá vendo? Para quem não queria uma recuperação judicial, até nisso o Vasco se protege, tá? Para quem não lembra, o Vasco primeiro faz um plano de recuperação judicial e leva à justiça.
né? Primeiro faz a reunião com seus credores, tem uma assembleia, os credores votam e falam assim, ó, queremos entrar com esse plano de recuperação, aceitamos esse plano que o Vasco interpôs pra gente para recuperação judicial. Disso posto, leva-se à justiça e a justiça homologa esse plano. Ou seja, o Vasco agora tem um compromisso de honrar aquilo mesmo que ele sugeriu. Só que nesse momento, todas as dívidas para trás, exceto dívidas com a União, com os estados e municípios, né, que é INSS, água, luz, essas coisas são regulares, tem que estar pagando os impostos, enfim. Dali para trás, o Vasco fica com uma suspensão de 180 dias, que são prorrogáveis por 360. Ok? Então o Vasco pode ficar um ano aí sem ter que pagar as dívidas antigas, dívidas que estão dentro do plano. Com certeza essa aí foi arrolada nesse plano. Então por isso que o Vasco tem essa parte. Por que que isso é bom? Porque o Vasco agora cria fôlego, tem fôlego para poder pagar seus salários, reforçar o time na segunda janela, sem ter asfixia. Obviamente que a responsabilidade daqui um ano eu tenho que começar a pagar. Então não adianta falar que eu estou um ano sem livre das dívidas antigas e sentar o pau e gastar. Não, é responsabilidade. Mas nesse momento, para você começar a buscar mais recursos, enxugar suas contas, é importante não vir toda hora uma dívida e uma penhora, alguma coisa, alguma execução. Tá certo? O Vasco reverteu a decisão da FIFA e não está mais impedido de contratar jogadores. Há uma semana, o clube havia sofrido um transferman por causa da dívida do clube com o Nantes, da França, pela contratação do Adson. A liberação se deu pelo clube estar em processo de recuperação judicial. Né? Nos documentos entregues à Justiça no processo de recuperação judicial, o Vasco informa que deve ao Nantes R$ 3.894.736,84, equivalentes a 24 milhões da cotação atual, tá bom? Isso é de dólar, de euros. Então, 24,7 milhões de reais. O transferman aplicado pela via é válido por 3 janelas de transferência. Certo? Mas foi suspenso, tudo certo. Até ano que vem a gente não tem mais preocupação com isso aí, tá bom? Agora uma outra aqui que o Vasco tomou um revés, foi contra o Emiliano Dias e o Ramon Dias, e o Vasco diz que vai recorrer no CAS, após perder a ação da FIFA contra Ramon, tá? Aqui a gente não tem ainda certeza do que é o CAS, aqui eu já tenho aqui, tá? O Vasco perdeu a ação e foi condenado em primeira instância a pagar mais de 30 milhões ao ex-treinador Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias. O clube vai recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte, que é o CAS. Então deve ter uma sigla em inglês aí. O clube confia na reversão da decisão. No entanto, caso seja obrigado a pagar quaisquer a família Dias, o Vasco irá mover uma ação de regresso e responsabilizar os antigos gestores da 777. É isso. Primeiro a gente tenta se livrar, depois qualquer coisa não deu certo, a gente vai lá. Porque é isso que aconteceu. Veja bem, o que aconteceu, gente? Para quem não lembra disso. O Vasco após a partida que o Vasco perdeu de 4-0 para o Criciúma em pleno São Januário, o Ramon Dias, o Vasco foi no Twitter e falou que ele não era mais o treinador, certo? E a partir daí veio uma confusão. O Ramon Dias foi para a entrevista coletiva, disse que foi comunicado da decisão pelo Twitter, né, e ficou esse dito pelo não dito. Mas muita gente afirma que o Ramon Dias falou em alto e bom som no vestiário que estava pedindo demissão. E aí eu vou fazer um adendo e vou parar aqui um pouquinho. Gente, se alguém chega e fala assim, não quero mais trabalhar aqui, eu quero pedir demissão, isso vale na justiça brasileira? Não vale, né? Para você pedir uma demissão, você tem que chegar, eu gostaria de me demitir. Ah, você quer se demitir? Então tá bom, está aqui um formulário, pedido de demissão, e aí você fala, eu, né, fulano de tal, né, declaro em caráter irrevogável que estou saindo, enfim, me fala meu pedido de demissão, tal. E assine por a data. É assim que funciona a justiça brasileira. Tanto para contratar quanto para demitir. Você imagina, o time ele anuncia um jogador antes do contrato estar assinado? Não, ele vem, todo mundo já sabe que já tá ali, né? Chegou no Rio de Janeiro, deu entrevista, faz os exames médicos, faz os exames, depois assina o contrato e depois é que o time ou o clube faz a arte e anuncia nas suas redes. Porque esse é o fluxo. Antes do papel assinado não tem. Então, para mim, o Vasco errou nisso aí, né? No caso, a 777. O senhor Lúcio Barbosa. Ah, mas ele falou.
Bem, se tiverem advogados muito dos bons aí para reverter isso, coletar provas iminentes, testemunhos, porque você, cara, na boa, alguém gravou isso? Se gravou, né? Porque senão não funciona. E qual a necessidade daquele momento o Vasco publicar isso no Twitter? Falou, cara, não, vamos supor que o Ramon tenha vindo e, não, pedir demissão mesmo, não sei o que, não sei o que, eu quero sair daqui. O cara, o Lúcio Barbosa tinha que falar, calma, vai pra casa, descansa, amanhã a gente formaliza essa parada aí, mas ninguém vai tomar decisão de cabeça quente agora. Pronto, ele ia pra casa e acabou-se. Só que não, dedo nervoso, foi lá, ó, Ramon Dias não é mais. Parece que tinha necessidade, estava com medo da torcida, necessidade ininterrupta de demonstrar algo imediato, né? Pô, demitir o cara no vestiário. Absurdo, né? Absurdo. Então, não sei, cara. Para mim, o Vasco está errado nessa posição aí, porque é ele que é o contratante, ok? É o empregador. Então, ele que tem que zelar pelas formalidades, né? Os procedimentos de um desligamento. E desligamento ou, né, uma contratação é papel assinado, beleza? Agora, bicho, vou até passar aqui, deixa esses caras aí. Isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. Deixa eu ler aqui, depois eu comento, né? Esse vídeo vai ficar enorme. Após apuração interna, o Vasco impediu pagamento indevido de comissão por patrocínio, certo? 7% sobre 45 milhões que o Vasco tem com a Betfair. As tratativas se deram com as diretorias das partes. O rolo descoberto pela diretoria teve origem na gestão anterior da SAF. Urge mais do que providências internas, o que estão acontecendo. O Vasco da Gama tem a obrigação de acionar a polícia e o Ministério Público exigindo a punição dos responsáveis. Vamos lá, gente, vamos lá. O Vasco descobriu que 7% de 45 milhões... Vamos ver o que é 7%? Fazer uma conta aqui rapidinho aqui, ó. 45 milhões. 10% é 4,5. Certo? Então você pega ali, vamos colocar ali 3 milhões de reais. Uma conta só razoável aí. Mais ou menos 3 milhões de reais era para pagar quem, cara? Quem? Aí é que eu falo, gente, o Vascaíno tá aqui, a gente já sofre, a gente é maltratado, a gente é pisoteado desde que, né, o Vasco foi campeão em 2000, de lá pra cá teve um lampejinho, que foi uma Copa do Brasil, e sem querer desmerecer o título que o meu clube ganhou e que eu comemorei demais, nem isso teve uma alta qualidade, porque se você não lembra, 2011, os times que disputavam a Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Pasme você, né? Um título tão importante. Então, assim, quem jogou a Libertadores em 2011, ou seja, por exemplo, o Fluminense foi campeão em 2010, o Santos também foi, enfim, esses times não disputaram a Copa do Brasil. Então, por isso que o Vasco fez uma semifinal com o Avaí. Na época, Atlético Paranaense não era o furacão que vocês conhecem hoje, tá? Então fez Atlético Paranaense as quartas de final, Avaí a semifinal e Coritiba a final. Eu não lembro nem qual foi as oitavas. Então, assim, o Vasco não pegou nenhum grande até chegar lá. Foi campeão, que se dane, ganhamos. Mas de lá pra cá, gente, foram 4 rebaixamentos. A gente não conseguiu subir. 5. O que precisa acontecer pra gente falar, gente, para. A gente não aguenta mais ser humilhado. Os nossos rivais, cara, olha, a gente chegou numa fase terrível. O torcedor do Vasco, porque viu o Flamengo ganhar em 22, o Fluminense ganhar uma Libertadores em 23 e o Botafogo ganhar uma Libertadores em 24. E a gente tá longe. A gente tá longe. A gente olha pro Campeonato Brasileiro, a gente ainda vê, a gente ainda fala assim, caramba, vai brigar pra não cair. A gente olha para uma Sul-Americana, classifica em o 6º melhor segundo colocado. Quase que não dá nem o segundo. Cara, assim, o que fazem com o Vasco da Gama é uma atrocidade, é um escárnio. Aí você pega, isso aqui, eu vou ficar de olho.
Claro que assim, não é eu falando aqui que vai chegar lá e vai mudar o mundo, não. Mas para quem segue aqui, eu vou estar de olho nisso aqui. A gente tem que sempre estar de olho, porque o Vasco, o Pedrinho, que seja quem for, ou qualquer tipo de vascaíno, eu não vou porque eu tô longe, eu não tô ali no dia a dia para me saber. Mas isso aqui tem que processar esses caras. Processar não, botar em cana. Fazer devolver essa grana. Porque o Vasco, gente, é o seguinte... R$ 50, R$ 100 tá fazendo falta. Pra quem não conhece aí a história do Vasco recente, os últimos 15 anos aí, a gente já teve água e luz cortada, porra. A gente já ficou sem dinheiro pra pagar gelo. Quando o Alexandre Campelo assumiu o Vasco, ele teve que vender a alma pro diabo. Tô defendendo e passando pano, não, viu? Detesto o Campelo com todas as forças do meu coração. Mas teve que vender a alma pro diabo pro Carlos Leite pra pagar passagem de avião. O Vasco tinha uma Libertadores para poder jogar, não tinha como pagar a passagem de avião. O uniforme da gente quase foi feito pela tia aqui da costureira, porque nem patrocínio tinha, era um imbróglio. E agora quem fica, sai Umbro, entra Diadora, entra não sei o quê. O Eurico saiu dizendo que tinha um tal de patrocínio com a Adasa. Quando o Alexandre Campelo veio, que ia ser de 17 milhões, 18 milhões, quando assumiu não tinha nada. Então toda vez é a mesma palhaçada. O pessoal fica brigando pelo poder. É por isso que a gente tem que defender mesmo que se venda a SAF. Tá? Daqui a pouco eu quero falar disso. Por quê? Porque a gente não aguenta mais os políticos do Vasco, cara. Todos eles. Olha isso. Ah, não, vai ter um contratozinho um pouquinho melhor? Pô, vamos mamar na tetinha só um pouquinho? Porra, 3 milhões você faz o que ali naquele CT, cara? 3 milhões você melhora a academia, você faz lá umas 2.000 piscinas, faz mais um gramado. Pra quem não lembra, o projeto do nosso CT era de 30 milhões. Isso é 10%. Né? Juntando ao que já está construído, 3 milhões você faz um prédiozinho, cara. De alvenaria, sem ser aqueles containers. 3 milhões, você paga aí um ano de salário para um jogador da base. Ou alguém ali que o Vasco contratar mediano, ou então 6 meses de jogador ali para um cara que ganha 500 mil, para um bom jogador já. E aí você fica o quê? Roubando, cara. Isso aqui é muito grave, cara. Isso aqui é muito grave. É lamentável que a gente ainda tenha que vir aqui, com tudo que o Vasco já passou, tem alguém que se diz vascaíno, tem alguém que se diz benemérito ou conselheiro, porque isso aqui não é ninguém aleatório, não. Para poder receber isso aqui, é alguém que tá lá dentro. Então, como é que você recebe um intermediário, ainda está recebendo 7% do nosso patrocínio, um time que agoniza, um time que sofre, um time que não consegue montar um elenco para você falar assim, eu vou brigar. A gente queria só voltar assim, pelo menos um ano assim, e falar assim, caramba, a gente pode chegar ali. Eu queria entrar com esse otimismo, para eu poder olhar para todo mundo já com a cabeça erguida novamente. Não que eu me vergonhe de ser vascaíno, não, mas dá vergonha de tantos anos a gente não conseguir nem assim, falar assim, pô, o Vasco é favorito num clássico. Olha aí os últimos 50 clássicos que a gente jogou, cara, o resultado pífio. A gente não bota medo em ninguém. Vem jogar o esporte aqui e acha que não, vamos ganhar. O presidente do Santos, esse time merda do Santos aí, o presidente veio aqui e quase que ele mandou todo mundo embora lá porque perdeu pro Vasco em São Januário. Como se fosse uma coisa assim absurda. Mas é por quê? Porque o Vasco perdeu o respeito, cara. Perdeu o respeito. Mas por quê? O Vasco não se respeita. Olha o que esses caras ficam fazendo aí. 7% de 45 milhões. Que era pra ser agora. Mas já roubaram antes, porque já não é o primeiro aporte da Betfair, né? Teve outros. Então é assim, é repugnante, cara. Dá um asco, sabe? De pensar nessas coisas, porque não dá, cara. O Vasco tem que ir a fundo, tem que ir no Ministério Público, na polícia, na puta que eu pariu, tem que pegar esses caras e botar em cana e reaver essa grana aí, tá? Por isso que eu falo, o Vasco tem que vender a SAF, botar na mão de um investidor honesto, com passado limpo e que tenha projeto esportivo. Cara que saiba do que tá fazendo, ok? Isso aí não dá pra abrir mão. Mas o Vasco não pode chegar hoje e vender. Não, lembra que eu falei no início do vídeo, no início não, na metade, né? Sobre a arbitragem na FGV? Só que tem uma outra coisa. O Vasco tem que entrar numa ação agora processando a 777. Porque o Vasco tem que reaver 100% das ações.
Esses caras não colocaram R$ 1 no Vasco, gente. Porque se você falar, não, mas peraí, teve um aporte de 120 milhões? Ah, beleza, aí vendeu o Gabriel Peck por quanto? Gabriel Peck, o Andrei, quem mais aí? Pedro Raul. Eles compraram, colocaram daqui e tiraram pelo outro lugar, cara. Tanto que eles ficaram aqui um ano aí na gestão, aí, 1 ano e meio, e deixou os cofres zerados. Só que não atacou uma dívida. O Vasco só aumentou, duplicou a dívida que foi anunciada na venda. Lembra como é que foi a venda? 700 milhões de aporte, certo? Em 3 anos, mais 700 milhões em dívida. Então seria 1,4 bilhão, seria a venda da SAF do Vasco. A gente falou, um negoção, porque, pô, realmente. Mas não, agora os caras saíram, deixaram os cofres zerados e o Vasco deve 1,4 bilhão. Isso que o Vasco deve. Deve jogador que comprou, deve Léo Pelé, que já tá no Furacão, deve o Lucas Piton, deve o Hugo Moura, deve o Pumita já quitou, né, para não ter caído, mas deve o Esforza, deve o Adson. Porra, deve geral. O Vasco comprou e não pagou ninguém, cara. Mas aí vem os caras aí que se diz vascaíno e faz um negócio desse. Então o Vasco tem que procurar. Foi uma vitória agora. Pelo menos não tem um risco da 777 se beneficiar de nada, de algum liminar aí. Ok? Então, perfeito. E por ser unanimidade, por primeiro ter a liminar, a primeira instância, e a segunda instância vir com unanimidade, fica muito evidente de que realmente teve uma gestão temerária. Então já perde força a 777 para vir enfrentar essa batalha jurídica aí. Então temos que correr com isso o mais rápido possível, mas o Vasco tem que provar, e eu acho que vai ser fácil, que a 777 só veio aqui para lesar. Prova disso é todo mundo aí, né? Todos os outros clubes aí, tudo saíram fora, 777 faliu. Tá, galera? Então, ó, já são meia hora de vídeo, um dos vídeos mais longos desse canal aqui, tirando as lives, mas porque é muito assunto, né, gente? Assuntos sensíveis aí, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aí, a gente não pode perder o fio da meada. Amanhã a gente traz vídeo, talvez falando um pouco mais de futebol, se essa parte aqui, né, esses embrólios todos aí não nos tirarem o foco, tá bom? Vasco aqui entra em campo sábado, 21 horas, São Januário, contra o RB Bragantino, tá bom? Deixa eu ver aqui só como é que tá os jogos de hoje aqui para ver se alguma coisa mudou. Não, não começou, né? 22, Flamengo, Palmeiras. Palmeiras já tá arrebentando ali 2-0, Palmeiras 100% de aproveitamento, LDU ganhando aqui, né, tava previsto, mas enfim. Vai ser isso, gente, tá bom? Amanhã a gente tá aí de volta, beleza? Fiquem com Deus, tchau, tchau.